Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje eu tenho o prazer de falar com o médico, o cirurgião, Dr. Daniel Molinar, e nós vamos bater um papo sobre cirurgia sem a necessidade de transfusão de sangue. Dr. Daniel, é um prazer falar com o senhor sobre esse tema tão importante. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Rafael. Agradeço muito a oportunidade de falar por um tema que está se tornando atual e é onde você pode praticar a melhor medicina, a melhor técnica cirúrgica, as avaliações são feitas, os resultados. Então é bom estar aqui para tornar isso mais público ainda. Perfeito, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, doutor. Lembrando, pessoal, que essa e outras entrevistas vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutor Daniel, sempre a nossa primeira pergunta é um pouco do currículo do nosso entrevistado, daquele que a gente está batendo um papo. Por favor, conta para nós aonde foi a formação do senhor, as especializações e um pouco da carreira profissional. Perfeito. Eu iniciei o estudo da medicina em 1980, em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina da USP. Fiz a graduação toda e também a parte da residência médica, onde eu fiz 3 anos de cirurgia geral e 2 anos na especialidade na área de urologia. E terminando o curso, em final de 89, eu vim para Lençóis Paulista para começar a minha vida aqui profissional. E desde então eu estou aqui. Em 2002 eu fui convidado pelo Hospital Pronto-Socorro de Bauru para fazer parte do corpo clínico deles. E logo na sequência também a Beneficência Portuguesa, sempre na área de urologia. E logo a seguir eu continuava dando meus plantões aqui em Lençóis Paulista e também fui convidado para fazer a parte do corpo clínico da Santa Casa de Pederneiras, para também na área da cirurgia e da urologia. E agora, mais recentemente, nós montamos o Instituto de Cirurgia Sem Sangue, ele é anexo à Santa Casa de Bariri. Bacana. E onde nós atendemos os pacientes, aqueles que não aceitam transfusão de sangue. Perfeito. Então, temos feito esse trabalho tanto lá como aqui. Sim, em toda a região, né, doutor? Praticamente toda a região. E agora, a partir de 2018, aí eu passei a ser palestrante convidado para falar sobre cirurgia sem sangue para alunos das faculdades de medicina aqui no estado de São Paulo, em Vitória, no Espírito Santo. Que legal. Em Minas Gerais, em Montes Claros. Que ótimo. Então, temos passeado aí. Legal. Mostra que tem um currículo bastante amplo, bastante completo. O senhor comentava antes da gente iniciar a entrevista, mais de 9.000 cirurgias até novembro do ano passado, né? Quando o senhor fez a última contagem, vamos assim dizer. Nesses 37 anos já chegamos a isso aí. Bastante. E mais recentemente, de 2008 para cá, as cirurgias sem uso do sangue, que já chegamos a ultrapassar a marca de 2.200 cirurgias. Perfeito. Doutor Daniel, começando agora o nosso bate-papo, direcionado realmente para a cirurgia sem sangue, mas antes de tudo a gente precisa entender o que é o sangue e qual a função dele no corpo humano. Por favor, nos explique. Sangue a gente tem que entender que é um órgão, como é o coração, os pulmões, os rins e mais outros. Então, ele é responsável pelo transporte das substâncias nutritivas do nosso corpo. Ele é responsável pelo transporte também dos gases, oxigênio e o gás carbônico. Responsável também por toda a parte de transporte dos fatores de coagulação, seja onde for o processo que desencadeia uma pequena hemorragia, é o sangue que vai lá fazer o tampão de plaquetas e fibrina para estancar o sangramento, certo? E ele é responsável também pelo nosso equilíbrio ácido básico. O que é isso? A nossa bioquímica, a nossa fisiologia, ela tem que trabalhar num estado ótimo com o pH, que é um índice de acidez do nosso sangue, por volta de 7,4. Então é ele que, através
dos radicais oxidativos, os bicarbonatos, os fosfatos, os próprios íons cloreto, cálcio, que fazem esse equilíbrio se manter, tá certo? Então ele é, como qualquer órgão do nosso corpo, é fundamental. E eu gosto de chamar sempre a atenção o seguinte, que todas as pessoas, pelo menos uma vez por ano, vão ao cardiologista, vão ao oftalmo, vão ao gastro, vão ao dermato, e não se dão conta da importância do sangue, não visitam a hematologista. E a gente tem que ter isso em mente, porque o sangue é algo assim, e nós vamos ver durante a nossa entrevista, que é extremamente importante. E o meu sangue não é igual ao seu sangue, não é igual ao sangue do Rafael. Mesmo que sejamos do mesmo grupo sanguíneo, eles são completamente diferentes. Olha só. Agora há pouco foi descoberto, agora há pouco é recente porque ninguém até então conhecia, mas agora nós estamos com um outro tipo sanguíneo, que é chamado ER. Então tem o A, tem o B, o AB, o O e agora o ER. Então agora se chama atenção para mais um novo antígeno de superfície da membrana celular hemática, que é responsável por uma série de patologias aí que até então não se desconhecia. Não, mas eu passei sangue A para o paciente A também, por que deu errado, o que aconteceu? Então a pesquisa hoje é muito importante nesse sentido. E tem nos valido aí de bons resultados, a partir do momento em que esse paciente que não recebe sangue, ele evolui melhor. Perfeito, a gente vai falar muito sobre isso. Doutor, a transfusão de sangue, como ela acontece? Seja por conta de uma cirurgia ou por outro fator. O sangue é retirado do paciente, é colocado um outro, é colocado ao mesmo tempo. Explica para nós, que somos leigos, né, nessa parte de medicina, como funciona uma transfusão de sangue. Então, a transfusão ela pode ser autóloga, ou seja, eu posso tirar o meu sangue, posso deixar ele guardado e, na eventualidade de precisar, transfundir em mim novamente. Ou eu recebo sangue de uma outra pessoa, de um doador, que é um sangue também do banco de sangue, e que numa situação que o médico acha adequada, o anestesista ou o intensivista, ele pode fazer uso desse sangue. Lembrando que é um órgão que está ficando cada vez mais raro e mais escasso. Haja visto o que aconteceu na pandemia, sim, a quantidade de sangue que foi preciso ter, chamar para formar um novo estoque ou aumentar, sim, o estoque. Então acaba a humanidade ficando refém de uma situação como essa. E nós vamos ver também que tudo é possível tratar sem o uso do sangue. Legal. Bacana. E doutor, existem casos, com exceção da questão religiosa, onde a pessoa não pode receber a transfusão sanguínea? Há casos assim, quando você é aloimunizado, ou seja, você sabidamente sabe que tem um determinado tipo de sangue que você não pode receber, porque, primeiro, por causa da incompatibilidade, certo? Sim. Você também pode ter reações imunológicas, sejam elas precoces ou tardias, mesmo tomando um sangue que é do seu tipo sanguíneo. Isso pode acontecer. Então, a questão da transfusão é algo muito sério, muito sério. E tanto é verdade que eles recomendam hoje que o enfermeiro fique durante todo o tempo da transfusão ao lado do paciente. Olha só. Porque os efeitos adversos podem acontecer em segundos e minutos. E a primeira coisa que você tem que fazer é desligar essa transfusão. Então não é correr de atrás de alguma medicação. Tira da veia e corra para fazer o primeiro socorro, ver o que é necessário fazer para o paciente. Entendeu? Perfeito. E doutor, já falando da questão das cirurgias, toda cirurgia ela necessita de uma transfusão sanguínea? Não. Raramente você hoje precisa, afora um acidente grave no intraoperatório, um acidente, seja um esfaqueado, um acidente contuso no tórax, no abdômen, ou uma paciente que recebeu um tiro, aí muitas vezes a grande maioria dos cirurgiões transfundem. O próprio anestesista solicita a transfusão, se não no intraoperatório, no pós-operatório na UTI, certo? Entendi.
Mas eu sempre digo também, porque a gente trabalha com urgência, você vive uma situação cirúrgica, e hoje as cirurgias que a gente faz são cirurgias de grande porte, na imensa maioria são tumores. E o paciente que vem operar conosco é um paciente que já foi recusado por diversos serviços médicos, sabe? Então, quando chega, o tumor já está bem avançado. Muitas vezes é comum os tumores renais avançados, eles adentrarem a veia renal e, com isso, adentrar na veia cava, que é uma veia que tem um diâmetro de 3,5 centímetros. Você imagina aquilo ali se ferir, seja cirurgicamente ou um acidente que ocorra, sangra muito, entendeu? Mas eu digo assim, se o paciente que chega num pronto-socorro, vítima de um acidente, um esfaqueado, um atirado, um trauma contuso, em estado de choque, o que é o choque? Quando a gente fala em choque, a gente fala em um choque hemorrágico, ou seja, houve uma perda sanguínea muito grande com queda da pressão arterial. Sim. Então, se ele chega no PS, na verdade ele não está precisando de sangue, ele precisa de volume. Volume por volume, você pode dar soro fisiológico, até melhorar as condições clínicas do paciente. Você pode dar uma solução que tem amido, que é o Voluvem, que também é um expansor. E com isso você não, no primeiro momento, não transfundir. Prova é que se a transfusão fosse realmente necessária no primeiro atendimento, você não acha que a ambulância do SAMU não carregaria uma bolsa de sangue? Então, há uma série de controvérsias aí que a gente tem que levar isso em conta, tá certo? Porque a gente entende, quando você começa a trabalhar com esse tipo de cirurgia, e é evidente que você tem que estudar. Sim, sem dúvida. Porque muitas vezes numa entrevista como essa, você pode me fazer uma pergunta que eu não sei responder, ou responder errado, vai ficar muito chato para mim. Exato. Então, quando você vai, e a gente costuma ir em determinados locais, aí, nas faculdades, as palestras que a gente faz, você tem que ir bem embasado, sabe? Sim. E a gente vê que essa questão da transfusão, eu volto a insistir, é extremamente séria. Não é um ato muito fácil. E hoje é o ato médico que mais se pratica no mundo. Olha só. É a transfusão de sangue. E nós vamos ver também que o paciente que entra numa UTI com uma hemoglobina de 12, passada uma semana, essa hemoglobina dele está em 9. Sabe por quê? De tanto tirar sangue para fazer exame. Então é uma anemia iatrogênica causada pelo ato médico. Isso é muito grave, isso é muito importante. E isso é que leva o paciente a começar a tomar as bolsas de sangue. E é isso que vai trazer complicações para ele. Entendi. Certo? Então você tem que ter muita parcimônia no pedir o exame. Hoje a gente não tira sangue, pelo menos eu. Quando vou solicitar um exame para o meu paciente numa condição como essa, eu peço para colher naqueles tubinhos de ensaio para bebê, que é perfeitamente possível. Então você faz necessário para o exame. Exatamente. Tudo que você precisa de informação através do sangue, você consegue com 1 ml de sangue. Entendi. Isso é perfeitamente possível. Isso é tecnologia. Nós temos. Sim. O laboratório aqui em Lençóis tem isso aí. Então, é interessante isso aí. Não, claro, sem dúvida. E doutor, o senhor é pioneiro, né, aqui pelo menos na nossa região, da cirurgia sem o uso da transfusão de sangue. É uma técnica, é um equipamento? Nos explica como que o senhor consegue realizar uma cirurgia, como o senhor já comentou, é uma cirurgia de grande porte, a retirada de tumores, onde quase que 90% dos casos existe a transfusão sanguínea, mas o senhor consegue, né, junto, lógico, com a sua equipe, com seus parceiros, consegue realizar essa cirurgia sem a necessidade de transfusão de sangue. Como que isso é possível? Isso. Então, vamos falar de uma condição ótima aqui. O paciente que liga para mim, seja de onde for aí no Brasil, para fazer uma cirurgia, vamos supor, de um tumor de rim, eu vou solicitar ele já de imediato os exames que ele tem. Se porventura ele tem anemia, nós vamos corrigir isso. Então você começa corrigindo como? Então lá na cidade dele, ele procura um serviço lá que vai fornecer para ele eritropoetina, que é um hormônio que hoje você pode manipular, que é a chamada eritropoetina recombinante, e que esse hormônio ele estimula a sua medula óssea a produzir hemácias. A eritropoetina só estimula a produção de hemácia. Só que para produzir uma célula, você precisa de quê? Você precisa de proteína.
a nossa membrana celular, ela precisa de proteínas, ela é formada de proteínas. Então não adianta você estimular a medula se ela não tem uma reserva. Para você fazer a hemoglobina, além da proteína, você precisa de ferro. Então, se o paciente tem uma reserva de ferro e é perfeitamente mensurável, você já tem que começar a fornecer o ferro e numa rapidez que você precisa, que é no modo endovenoso. Você pode dar as gotinhas de ferro, como você encontra em qualquer unidade básica de saúde. Feito para as crianças, na maioria das vezes. Isso. Maioria não, né? Quase que todos os casos, né? Recém-nascidos e tal, pessoal. E você precisa também da vitamina B12, que ela faz parte também da produção da hemoglobina, tá certo? A falta do ácido fólico e da vitamina B12, você pode desencadear a anemia. Então você dá a eritropoetina, o ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico. Então isso já começa lá. Quando ele vem, mas se ele vem ainda num quadro de anemia e tem um tumor grave, você precisa resolver isso aí. E você não deve dar sangue, você não deve transfundir. Porque é o seguinte, o melhor sangue qual é? O nosso próprio. Exatamente. O nosso sangue é o melhor para mim, o meu sangue é o melhor para mim, o seu sangue é o melhor para você. E qual é a melhor transfusão? A nossa própria. Aquela que não acontece. Porque o nosso sangue, mesmo que estocado, ele começa a ter as mesmas características de um sangue de um outro doador, enquanto também estocado. A membrana celular, a conformação da hemácia, que é o eritrócito, ele muda quando já congelado. Então ela começa daquele formato como se fosse uma almofada invertida, ela passa a tomar um formato de uma estrela, como se fosse um carrapicho. Olha só. E isso a gente vê que na microcirculação, e é lá que todo mal acontece, é na microcirculação. Lá ela começa a entupir os capilares, porque a hemácia ela tem um tamanho maior do que o diâmetro do capilar. Então para ela chegar lá na frente e fazer a troca do oxigênio e do gás carbônico, ela tem que se moldar ao capilar para poder passar do outro lado. Então ela tem que ser maleável. Sim. Se ela não é maleável, ela endurece, e isso acontece, ela chega lá na frente e ela entope. Olha só. Se ela entupiu, ninguém vai passar também. Mesmo que as hemácias sejam do próprio paciente. E aí vai acontecer o quê? Não vai haver troca. Quando não há troca, começa a haver a morte celular. E as pessoas têm que entender, e tem trabalhos médicos mostrando isso, que um paciente que sofre uma transfusão hoje, se ele infartar daqui 4 anos, tiver um derrame daqui 4 anos, tiver um acidente vascular cerebral daqui 4 anos, há pesquisas mostrando que isso pode muitas vezes estar relacionado com aquela transfusão. É só. Então não é um ato isolado. Existe uma conformidade aí entre uma coisa e outra. Então por que você vai expor o paciente a esse risco se você pode tratá-lo de outra forma, com a outra alternativa? E é isso que a gente faz. E a gente tenta fazer isso da melhor maneira. E temos conseguido aí bons resultados. Sim. E doutor, isso acontece, essa não transfusão, tem o auxílio de uma máquina, de um equipamento? Isso. Como então, que... continuando. Vem esse paciente para mim, mas ele continua um pouco anêmico. O que eu vou fazer? Eu não posso perder aquele sangue que ele já tem pouco. Então, como é que eu faço isso? Eu utilizo a máquina recuperadora de sangue, chamada, todo mundo conhece como Cell Saver, ou seja, um salvador de células. Legal. E essa é a tradução livre da palavra. E o que faz essa máquina? Essa máquina ela tem um aspirador. Então, eu vou operar você de um tumor no seu fígado, que é um órgão que recebe muito sangue. Então, qualquer corte que eu faça nele, ele tem o potencial de sangrar. E sangrar bastante. Então eu não posso fazer a cirurgia em você, uma vez que você não pode receber sangue, usando compressas para ir secando esse sangue. Porque a compressa ela vai para o lixo. Sim. E aquilo que nós estávamos conversando, eu vou transferir você da mesa cirúrgica para dentro do lixo através das compressas cheias de sangue. Sim. Então isso não cabe. Então não é só aquele paciente que por determinação espiritual, religiosa, não aceita o sangue. As pessoas hoje estão entendendo, e isso o Dr. Google tem ajudado bastante, que é o seguinte, ele fala, olha, eu não sou que seja lá uma testemunha de Jeová, que a gente sabe que não recebe sangue,
Mas eu não quero receber sangue. Eu sou da católica, eu Sim. sou da protestante, o que for. Mas eu tenho a noção já de que o sangue ele pode me trazer riscos. Sim. Então eu quero usar a máquina também. Se eu pode usar a máquina em mim, posso usar. Então essa máquina, porque esse sangue então do campo cirúrgico entra na máquina, a máquina lava esse sangue, centrifuga e devolve hemácias. Só hemácias. Aí você fala, puxa vida, mas e os fatores de coagulação, as proteínas, o soro? Isso vai tudo embora? Vai tudo embora. Esse é perdido, a gente chama líquido de escória, mas ele devolve as hemácias. Então a gente garante a oxigenação dos tecidos Sim. através da hemácia que foi recuperada. Agora, as outras questões, aí você vai ter que correr atrás. Fatores de coagulação, algum distúrbio hormonal que ocorra, assim, assado. Então, numa situação como essa, e a gente utiliza essa máquina mesmo em tumores. Mas aí você pode me perguntar, mas não vai esparramar o tumor? Uma vez que eu estou mexendo no Sim. tumor, esse tumor vai ser aspirado, a máquina vai devolver depois no saquinho das hemácias que eu acabei de recuperar. Tem pesquisa mostrando, isso é uma coisa controversa, mas coisas recentes agora do ano passado dão conta de que se você usar um filtro que chama filtro leucocitário, a chance de passagem dessas células para a circulação depois é praticamente zero. Olha só. Mesmo que se acontecesse isso, o que você está trazendo o paciente? Você está trazendo o paciente numa condição quase que já condenado para uma situação que agora ele não tem mais o tumor, mas se porventura aparecer alguma coisinha, você trata com a quimioterapia. Exatamente. Certo? Então, muitas vezes a cirurgia que a gente faz são cirurgias citoredutoras. Ou seja, vamos tirar o máximo de câncer que a gente consegue tirar. Sim. E vamos dar uma oportunidade para ele para fazer depois um outro tratamento adjuvante, que é a quimioterapia, a radioterapia, o que for. Sim. Certo? E os resultados têm sido, como eu disse, muito bons. Muito bons. Legal. E doutor, a próxima pergunta é se qualquer cirurgia pode ser feita com a utilização dessa máquina, uma cirurgia onde a pessoa talvez precise porque levou uma facada ou num acidente de carro. E também, como a gente está no Outubro Rosa, as cirurgias para retirada de câncer de mama, esse tipo de situação, também pode ser utilizada essa máquina? Para qualquer cirurgia pode ser realizada. É evidente que, pelo custo, cada filtro custa R$ 4.800. É algo assim que não é barato. Sim. Certo? Então, cirurgias de pequeno porte, do meu ponto de vista, é perfeitamente dispensável você utilizar uma máquina dessa. Sim. Agora, se você vai adentrar a cavidade abdominal, se você vai adentrar o tórax, uma cirurgia ortopédica de quadril, grandes cirurgias, cirurgia de coluna, então são cirurgias que o potencial de sangramento é grande. Então, você deve, a boa prática indica que você deva utilizar a máquina recuperadora de sangue. Perfeito. E doutor, nos casos de hemorragia interna, essa máquina também pode ser utilizada? Isso. Muitas pessoas falam assim, mas espera um pouco, e se esse paciente que sofreu uma facada, essa faca pegou o intestino grosso e está cheio de cocô dentro da barriga, como é que eu faço? Essa máquina faz a retirada de todas as fezes desse líquido que você está aspirando e vai te devolver as hemácias. Então não tem o risco, em tese, no ato cirúrgico, de o paciente ter o seu sangue, os outros órgãos contaminados por fezes porque a máquina espalhou. Não, isso não ocorre. E também no parto cesárea, onde pode acontecer, e acontece, quando você faz a histerotomia para tirar o neném, sangra e você tem líquido amniótico ali. Sim. Hoje, em países avançados, a Europa, Estados Unidos, o pessoal da Ásia, Japão, eles têm usado muito a máquina recuperadora de sangue nas cesarianas. É só. Porque uma coisa que pode acontecer na cesariana é a atonia uterina. E a atonia uterina é um desespero para quem é o obstetra que está ali. Porque o que acontece? O útero não contrai, ele não para de sangrar. É um negócio assim, é um acidente mesmo. Sim. Algo... E essa máquina pode auxiliar e ela momento. vai aspirando esse sangue, esse líquido amniótico que seja, vai separar e vai devolver à parturiente o sangue dela que foi perdido ali, entendeu? Perfeito. Funciona. E outra coisa, hein?
preste bem atenção no que eu estou te falando. Hospitais de cidades onde tem um tráfego muito grande de veículos, na grande maioria das vezes são as santas casas. Sim. Haverá uma necessidade. Aquele pronto-socorro, que as portas são abertas, que você pode receber um atirado, um esfaqueado, um acidente de automóvel, que seja, eles vão ter que ter a máquina recuperadora de sangue no centro cirúrgico. Hospitais que trabalham com cirurgias de grande porte têm que ter essa máquina, porque, como volto a insistir, o resultado é melhor, o custo é menor. Você transfundir um paciente é difícil, é caro, desde a captação do sangue, porque é tão interessante, porque qual é a única indústria no mundo que trabalha com matéria-prima custo zero? Só a doação de sangue? Exato. Demorei um pouquinho, fiquei pensando. Exato. No Brasil, o sangue você doa. Sim. Nos Estados Unidos você pode vender seu sangue. Olha só. Mas aqui não, aqui é doado. Você mal dá um lanche, um copo de suco de laranja para quem está lá, entendeu? Verdade. E o que você pode tirar de uma bolsa de sangue, em termos de valores, é muito alto. Isso tem custo. Aí você tem o custo da bolsa de plástico, tem que fazer a bolsa. Sim. Você tem o custo da refrigeração. Você tem um custo depois para fazer o transporte desse sangue. Sim. Tem um custo para armazená-lo. Tem um custo para pegar a veia, a seringa que você vai usar. A equipe. Tudo. As campanhas para levar as pessoas até os centros de doação. Então, é um mundo de dinheiro que envolve isso aí. Sim. Então, não é mais fácil você cuidar bem do seu sangue. Se vai para uma cirurgia, peça para o cirurgião usar uma máquina recuperadora de sangue. Você põe isso no papel, o que você gasta é imenso. O custo do filtro que o senhor falou, que tem um valor elevado, acaba sendo menor barato. Dentro da... Claro. Isso Perfeito. Está mais que demonstrado. E, doutor Daniel, existe alguma restrição para o uso dessa técnica e dessa máquina? Na verdade, a máquina a gente usa, ou deve-se usar, para pacientes que tenham até 8 de hemoglobina. Você pode, porque tem sempre um sangramentozinho ali, é melhor você então recolher isso. Mas abaixo desse limite, se você puder melhorar as condições do paciente para depois operá-lo, sim, então é a cirurgia letiva. Agora, quando é uma urgência, você deve usar a máquina, porque como é que faz? Ele já está anêmico. E se não tem a máquina, aquilo que sangrar você vai jogar na compressa fora, é um absurdo. Independente, doutor, de idade, peso, paciente obeso, não existe essa contraindicação. Não importa. Até em cirurgia pediátrica, você usa a máquina. Cirurgia cardíaca pediátrica, o INCOR em São Paulo, utiliza a máquina. Eu tive lá 2 vezes já em simpósio com eles sobre... E nós vamos falar daqui a pouco sobre o PBM, que é um programa de gerenciamento do sangue do próprio paciente. Que legal. E lá o serviço é muito grande de cirurgia cardíaca infantil. E eles usam a máquina de rotina. Olha só. Então o nível deles lá de transfusão sanguínea é algo assim extremamente pequeno. Extremamente pequeno. E hoje eles são, no Brasil, os pioneiros no programa de gerenciamento do sangue. Coisa que, humildemente, a gente já está fazendo já nesses 16 anos aí. E, doutor, o senhor comentou que o senhor tem uma estrutura na Santa Casa de Bariri, anexa à Santa Casa de Bariri. Em Lençóis Paulista, no centro cirúrgico da Unimed ou no Hospital Piedade, é possível realizar esse tipo de cirurgia? Perfeitamente. Já, aqui no Hospital Piedade já realizamos. Agora que a nossa Unimed aqui conseguiu já montar o nosso centro cirúrgico muito bem montado, diga-se de passagem, a máquina ela vem num carro junto com o técnico. É uma máquina pequena, não é nada assim. É algo que tem aí 1 metro de altura. Entendi. Perfeitamente possível, fácil de carregar, entendeu? Legal. Então, o próprio Dr. Nivaldo, ele é um entusiasta dessa cirurgia, ele gosta, faz nas cirurgias ortopédicas dele, quando o paciente não aceita o sangue. Sim. Ele tem me ajudado bastante nesse sentido de eu poder contar com ele, com a imprescindível ajuda dele para esse tipo de paciente. Que bacana. E, doutor, existe a necessidade de um treinamento especial da equipe médica?
além do cirurgião, eu falo os enfermeiros, o anestesista, eles precisam de um treinamento especial ou apenas o cirurgião sendo capacitado é possível realizar a cirurgia sem o uso de sangue? Não, assim, é evidente que eu sempre digo que para você fazer grandes cirurgias, você tem que ser bem casado com o anestesista. Você tem que gostar dele, do trabalho dele, e ele também acreditar no seu. Sim. Porque se ele vê que eu sou porcalhão, que eu deixo sangrando, e depois, se precisar, eu transfundo, o anestesista não gosta. O anestesista, como qualquer profissional experiente, ele gosta de coisas bem feitas, Sim. com esmero, tá certo? E, graças a Deus, o nosso time aqui de anestesistas, eles são excelentes nesse sentido aí, me ajudam muito quando esses pacientes vêm de fora, porque muitas vezes o anestesista não aceita, tá certo? Olha só. Então, contar com essa ajuda aí do Dr. Henrique, Djalma, Celso e os outros, para mim é uma beleza, entendeu? Mas assim, eu confio no trabalho deles, eles confiam no meu. Sim. E hoje a gente sabe que uma técnica anestésica bem feita, mantendo uma pressão arterial baixa, para que não tenha um sangramento excessivo, porque é tudo milimétrico, né? Sim. Tem que ser assim, né? Chega lá, faz isso e vamos ver o que acontece. Anestesia, cirurgia é coisa assim, é um pezinho atrás do outro, um na frente do outro, e vai indo até terminar a cirurgia, entendeu? Legal. E essa combinação aqui a gente tem, graças a Deus. Que bom. Doutor, riscos do uso dessa técnica, do uso dessa máquina. Existem riscos ao paciente? Da técnica em si, não. Nem a máquina, só se sofrer uma pane, é evidente que aí você não vai ter outra, tá certo? Isso pode acontecer porque é uma máquina. Sim. Agora, tudo é cuidado. Eu fiz um curso de piloto de avião. Tudo tem que ser milimetricamente calculado. Nada ali pode ser, vamos ver se dá certo. Se acontecer isso, a gente faz isso. Não pode ser assim. Então, a cirurgia, principalmente as eletivas, elas são programadas. Tem que começar assim, depois o próximo passo é esse. Porque existe o que a gente chama de técnica cirúrgica. Não é algo que você inventa na hora. Uhum. Como é que é? O primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Porque você sai do primeiro passo e vai para o terceiro, você já mudou a rota. Se mudou a rota, de repente não tem nem um aeroporto perto para você pousar, entendeu? Verdade. É a mesma coisa com a cirurgia. Então, é técnica. Se tem uma técnica que vem dando certo há 1000 anos atrás, isso é um exagero aqui, mas que seja 500 anos atrás, 200 anos atrás, por que você vai inventar de mexer naquilo, alterar essa técnica? Então, a utilização da máquina, ela dá ao cirurgião, primeiro que ela dá, o primeiro benefício é o paciente, depois é o cirurgião e também o anestesista. Porque quando o anestesista vê que você está jogando as compressas cheias de sangue no lixo, ele fica desesperado, e com razão. Sim. Agora, quando ele vê que esse sangue que está saindo do paciente, que está sendo aspirado e vai voltar, ele tem confiança na equipe. Ele fala, olha, pode sangrar, mas eles vão me devolver o sangue. Tá certo? Uhum. E outra coisa, eu tenho por mim o seguinte, toda cirurgia que eu faço num paciente que não aceita sangue, eu sempre faço a cirurgia aberta. O Dr. Juan, que trabalha comigo, que é docente, ele tem treinamento em cirurgia videolaparoscópica, muito bom, mas eu tenho um combinado com ele. Nós não fazemos cirurgias de grande porte em pacientes que não aceitam sangue por videolaparoscopia. Porque se acontecer um acidente, até a gente tirar os portais, que são aqueles trocáteres, virar o paciente, chamar a enfermagem para mudar a caixa de cirurgia, fazer isso, Você imaginou quanto já sangrou? E se eu não tenho a máquina? Então, não, nós temos isso por princípio. Então é o corte mesmo. É o corte cirurgia mesmo, como nos velhos tempos. Porque se houver um acidente, você põe o dedo onde está sangrando, dá 2 pontinhos e fechou. Acabou. Uhum. Então, é assim, como esse paciente ele não aceita, essa oportunidade, essa possibilidade eu não tenho mais. Entendi. Então, você imagina, o meu cerco tem que ser muito maior. Não, perfeito. Não? Ótimo.
Doutor Daniel, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, um bate-papo muito bacana, muito esclarecedor, né? Algo que a grande maioria das pessoas desconhece, né? Acredito que toda cirurgia existe essa necessidade. O senhor também falou muito sobre a importância do sangue, tecnicamente, isso é muito importante, é isso que a gente busca, né, nesses nossos vídeos, nesse nosso podcast. E eu deixo agora, doutor, o microfone aberto para que se faltou alguma pergunta, se o senhor quer reforçar algum ponto. Eu só queria, a gente está aqui para te ouvir. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar sobre o PBM. O PBM é da sigla do inglês Patient Blood Management, ou seja, gerenciamento do sangue do próprio paciente. O que significa isso? É aquilo que a gente estava falando lá no início, é você cuidar bem do seu sangue. Porque, como a gente falou, a melhor transfusão é aquela que não acontece. Sim. Certo? Então, vamos se cercar, vamos melhorar as condições primeiro de toda a parte de coagulação, de anemia, ver o que está faltando, corrigir, para depois fazer a cirurgia. Certo? Então, eles viram, e isso já é política já de Estado, praticamente, nos Estados Unidos e na Europa, desculpe, que é esse PBM. Ou seja, você tem um tumor, seja lá onde for. Você tem um convênio da Unimed e você vai lá no meu consultório, solicito lá a cirurgia para você. Quando o auditor vai ver os seus exames, ou eu mesmo lá no meu consultório, eu vou falar, espera um pouco, você está com 8 de hemoglobina, você está com 7 de hemoglobina. A cirurgia é eletiva. Vamos tratar primeiro isso aí. Porque se eu fizer assim, vai lá na Unimed, pede autorização da cirurgia, o nosso auditor, olhando o seu exame e sabendo de tudo isso que a gente falou aqui agora, ele não vai deixar operar. Ele vai falar, doutor Daniel, seu paciente está anêmico, seu paciente está com a coagulopatia, trate primeiro, depois a gente vai liberar a cirurgia para o senhor. Uhum. Porque é isso que vai acontecer. Porque se eu interno esse paciente, a chance de complicar é muito grande. E primeiro, quem é o primeiro prejudicado nisso? Paciente. Segundo, o convênio médico. Sim. Esse paciente complicando, quanto tempo mais ele vai ficar internado? Exato. Quanto tempo mais vai precisar de medicação? E outras complicações que podem aparecer. Pode até ter que ir para uma UTI. Exatamente isso. E quando não, ele recebe alta dias depois, mas volta complicado. Sim. Aí é mais uma internação. Então, isso é um negócio muito sério. E isso os convênios estão vendo. E isso vai ser uma política de Estado, até o SUS. Sim. Se bem gerenciado, vamos dizer assim, eu vou falar, pessoal, espera um pouco, trata a primeira anemia aí. Mas como é que a gente pode fazer isso? É lá, na base, na unidade básica de saúde. O médico que está lá, o colega, que mesmo que faça o programa de saúde da família, ele tem que checar. Está anêmico? Vamos investigar. Sim. Porque se dá, não é que ele vai atravessar a rua depois que sai da unidade básica e é atropelado. Cai lá no hospital, anêmico, e aí toda a sua consequência. Todo o transtorno. Entendeu? Então é isso que é. Medicina preventiva é um negócio muito, muito bacana. Sim. E doutor, quando a gente fala de medicina preventiva, eu falei que era a última pergunta, mas o assunto correu. Quando a gente fala em medicina preventiva, ligada ao sangue, o que o senhor indica? Atividade física, alimentação, esses são recomendações que a gente ouve quase que em todos os programas, né, aqui do Unimed Você. O senhor também recomenda para a saúde do sangue esse tipo de comportamento? Com certeza, com certeza. E há uma novidade aí, pelo menos do meu ponto de vista, chegando, que é os malefícios do glúten. Glúten é uma proteína vegetal do trigo, né? Outros também alimentos têm, mas que quando ele cai no nosso estômago, ele sofre a ação de enzimas e do ácido clorídrico. Isso faz com que pequenos peptídeos se formem. E esses peptídeos podem atravessar a barreira hematoencefálica, ou seja, entrar no teu cérebro e ir de encontro a receptores opioides. O que são isso? São receptores que aonde determinado hormônio ou moléculas fazem um efeito muitas vezes prazeroso, de euforia, isso pode acontecer. Então a pessoa torna-se viciada no glúten.
E o glúten vem, olha, do pãozinho, é da rosca, é do biscoito e vários alimentos que tem aí. E só a título de informação. O trigo, lá da época do Egito, de Israel, onde ele era cultivado, ele tinha aproximadamente 1,20 m de altura. Só que aconteceu o seguinte, depois que começou a ter a agricultura, porque até antes da agricultura, qual era a alimentação humana? Caça. E frutas, Sim. quando o verão chegava, na época estava madura. Uhum. Então, quando começaram a vir os primórdios da agricultura, esse trigo era muito alto. Quando começou, então, a se plantar mais trigo, eles viram que tinha o que eles chamavam de ventania trigueira. Então, quando batia aquele vento muito forte e o trigo estava muito alto, ele tem 1,20 m, ele deitava. Então, muito se perdia. Então, o que fez a bioengenharia? Ela começou a trabalhar em cima do genoma do trigo. Então, o trigo lá atrás, ele tinha exatamente 11 cromossomos. O trigo hoje tem 42 cromossomos. Meu Deus. Então, ele que tinha 1,20 m lá, ele passou a ter 35, 40 centímetros. Então, o ganho de produtividade foi muito maior. Sim. Tanto em área como na qualidade da planta, né? Só que eles viram também o seguinte, eles conseguiram 4.000% de aumento da concentração de glúten na semente. Então, você imagina isso para o nosso corpo. E daí todos os malefícios que ele causa, o glúten, entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante hoje na nossa saúde e, leia-se, na nossa saúde sanguínea. Então, peça ao seu médico, eu quero dosar a minha vitamina B, eu quero dosar o meu ácido fólico, eu quero ver como é que está a minha transferrina, como está a minha ferritina, o meu ferro, o sérico. Outra coisa importante, o cobre, que o cobre tem muito a ver com o ferro, tá certo? E muitas vezes o seu ferro está normal. Normal aonde? No soro. Mas o seu armazenamento, que é a ferritina que faz isso, pode estar alterado. Olha só. Então, dê valor ao seu sangue, ajude, trate-o bem, se alimente bem, faça as suas atividades físicas, tudo isso. Visite o médico regularmente, né? Faça seus exames de rotina. Você pode fazer isso na própria unidade básica, a custo zero, vamos dizer assim, né? Mas você pode fazer um bom exame a cada ano. Sim. Certo? E no primeiro sinal de anemia, corre. Perfeito. Corre e vai tratar. Muito bom, doutor. Agradeço demais, doutor, a participação. Como já disse, né, um bate-papo bacana, falando sobre sangue, falando sobre cirurgia, passando informações importantíssimas, né, para o pessoal, né, ter qualidade de vida e quando precisar, se precisar de uma cirurgia, sabe que tem essa forma de realização, essa alternativa. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço ao Unimed a oportunidade de estar aqui e se chamar, eu vou. Perfeito. Espero conversar com o senhor agora em novembro, falando sobre o Novembro Azul. A gente vai estar agendando um outro bate-papo, se Deus quiser. Vamos sim. Tamo aí. Pessoal, esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que vocês podem acompanhar esse e outros materiais em todas as nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Um forte abraço e espero vocês no nosso próximo material.